Já pensou se você chegar no fim da sua vida e se der conta que você podia ter conquistado muito mais? Tudo que você está tentando construir, você consegue. O problema é que você está tentando construir com a mente da pessoa que ainda não venceu. E se você está aqui, é porque algo aí dentro de você sabe que a vitória está muito perto. E também sabe que tem algo te puxando para trás. Você acha que pode ser falta de disciplina, falta de sorte, falta de método ou até mesmo de estratégia. Mas a verdade é que não é nada disso. Eu já constituí 3 empresas, morei em 4 diferentes continentes, já mudei de profissão, acho que pelo menos umas 3 vezes e posso te dizer o que está te travando de chegar aonde você quer. Muita gente já saiu desse vídeo, mas é porque o sucesso não é para muitos, o sucesso é para poucos. E você sabe disso. E eu estou feliz que você tenha ficado nesse vídeo, porque significa que algo aí dentro de você quer realmente crescer. E cá entre nós, isso já te deixa à frente de 90% das pessoas. Se você está batalhando ou persistindo em algo há muito tempo e sente que tem algo te travando, eu vou te mostrar exatamente o que é nesse vídeo e como destravar, que é o mais importante. Eu creio que sua vida já não esteja ruim, mas ainda não chegou aonde você quer estar, com certeza. Você chegou até aqui por algum motivo e talvez até esteja num momento difícil da sua vida. Talvez você esteja até duvidando de você mesmo, ou desistindo, ou até mesmo já desistiu e quer entender se vale a pena tentar de novo. O que eu quero te dizer é que vale a pena. Eu quero te contar uma história real que aconteceu lá no Atlântico Norte, na década de 1950, com uma nadadora chamada Florence Chadwick. Foi a primeira mulher a cruzar o Canal da Mancha. Ela era realmente uma nadadora extraordinária. Então, em julho de 52, Florence decidiu topar mais um desafio, nadar das Ilhas Catalina até a costa da Califórnia. São mais ou menos 34 quilômetros de Oceano Pacífico, ou seja, gelado, tubarões, e a única coisa que ela teve para acompanhar nesse destino dela foi o seu treinador ao lado no barquinho e a sua mãe também, sempre incentivando. Depois de aproximadamente 15 horas e 50 minutos de natação, braçada após braçada nessa água gelada, o cansaço começou a bater, a névoa baixou e ela não conseguia enxergar mais nada. Então ela decidiu que ia desistir. Estava exausta, estava com frio, ela disse que não conseguiria mais e subiu no barco. Ela não desistiu por cansaço ou por frio. Na verdade, foi o nevoeiro. Ela subiu no barco e quando ela olhou, ela viu que faltava somente 1 quilômetro para ela chegar na costa. Isso cortou o coração dela. Mas ela não desistiu aí. Ela decidiu que 2 meses depois ela faria de novo essa travessia. E esses 2 meses chegaram. E ela entrou no mar novamente, ao lado, no barquinho, o seu treinador, a sua mãe, e ela, braçada após braçada, foi tentando. Quando deu mais ou menos de novo, 15 horas e um pouco mais, o nevoeiro baixou de novo. E ela não enxergava mais nada. Mas ela decidiu, dessa vez, que ela continuaria. E ela continuou, chegou, saiu do mar e deu a entrevista que ficou para a história. Ela disse: "Eu aprendi que o meu maior inimigo não é o cansaço e nem o frio, é a névoa. A névoa que impede você de ver onde você está indo." E aqui eu quero trazer essa história para encaixar na nossa conversa. Quantas vezes na sua vida você já parou porque não conseguia enxergar a costa? Quantas vezes a névoa te atrapalhou? Talvez a sua névoa sejam as dívidas, seja a incerteza, as críticas ou até mesmo o medo. O que te fez acreditar que você não tinha mais destino ou que você não ia conseguir chegar? O problema nunca foi a sua capacidade, foi a visibilidade. Por isso eu digo a você, não desista, você vai vencer. Passe a neblina porque você vai vencer. Eu quero que você pense nesse momento como a Florence. Quem que está naquele barquinho do seu lado? Ela era o treinador e a mãe. Mas quem que está no seu barquinho torcendo e te incentivando para que você dê mais uma abraçada? Talvez sejam seus filhos, talvez seja o seu marido ou a sua esposa, talvez os seus pais ou até mesmo aquele amigo que você sabe que quando você vencer, você vai poder ajudar. Você pode vencer, você pode chegar lá. É só dar mais uma abraçada. Acho que você vai começando a entender. E se esse vídeo vai fazendo sentido para você, já deixa seu like aqui embaixo, já se inscreve para que você não perca conteúdos como esse. Ainda nesse vídeo eu vou contar um pouco da minha história para você saber como foi para mim, como eu venci, como eu tenho vencido e o porquê eu quero te trazer comigo para vencer também. Porque hoje esse é o meu propósito, é o propósito desse canal,
Eu quero realmente ampliar o seu mundo. Antes de contar a minha história, eu quero começar com neurociência. Eu quero falar um pouco do seu sistema límbico, do nosso sistema límbico. Ele é programado para proteger a gente, porque é isso que o nosso cérebro quer. Ele quer proteger a gente, quer afastar a gente de ameaças, ele quer nos manter vivo. E quando ele vê que tem muito esforço e pouca recompensa, os neurocientistas dizem que a gente entra num sistema chamado Vale de Lágrimas. Essa é uma fase, porque o nosso cérebro ele pensa, pô, muito esforço, não está funcionando, vou cair fora. Vou, ó, me sair, como falam lá em Salvador, vou abrir o gás. Mas um estudo publicado pela revista Nature of Human Behavior, ela apontou que tem um estudo que as pessoas que persistem depois de uma primeira falha, elas têm um desempenho muito maior e superior nas tentativas seguintes. É como se o fracasso ele lapidasse uma chave no seu cérebro para buscar a estratégia correta. Eu vou dar um exemplo e você vai entender. Você com certeza já levou um chaveiro, já levou uma chave para um chaveiro para fazer a cópia de um cadeado, por exemplo. E você dá a chave, ele começa a fazer a cópia, ele faz a cópia e você coloca no cadeado, tenta abrir, não consegue. E aí você dá de novo ao chaveiro e ele vai, olha e vê que aquela parte está precisando lapidar mais um pouquinho. E aí ele lapida. Ele te dá a chave, você coloca no cadeado de novo e não consegue. E você tenta mais uma vez, você dá ao chaveiro de novo e ele dá uma segunda olhada, uma terceira olhada e aí ele vai lapida, faltou essa parte aqui. E aí você coloca no cadeado e ele de repente abre. Pois é exatamente isso que os erros fazem com você, que as falhas fazem com você. Se você lapida elas, elas criam a estratégia para desbloquear o cadeado do seu sucesso. Eu sei que muitas vezes passam por nós muitos pensamentos ruins. Às vezes a gente quer evitar até de ficar com nós mesmos, usando muito celular, ou às vezes quando a gente está no trânsito, no transporte público, a gente fica com vários pensamentos, ou a gente toma um banho mais longo. Você pode ser essa pessoa que está tomando um banho mais longo para evitar, para tentar espairecer, ou às vezes os momentos antes de dormir, quando você fica sozinho com você mesmo, são momentos cruéis. Eu quero trazer para você uma nova visão. No livro de Sabedoria Milenar, a Bíblia, tem algo que é muito inspirador. Lá Paulo, o apóstolo Paulo, São Paulo, ele escreveu o seguinte, em Gálatas 6:9. Não cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos se não desanimarmos. Esse é um princípio que tem milhares de anos, nem existia neurociência ou psicologia, mas olha o que ele já disse pra gente, que nós colheremos no tempo certo, mas se nós não desanimarmos. Isso é profundo e também animador. E é isso que eu quero trazer para você hoje. Não desanime, persevere, tire, mesmo que esteja muita neblina na sua frente, continue com a sua braçada porque você vai chegar do outro lado da costa. E como foi que eu cheguei do outro lado da costa, que eu ainda tenho chegado do outro lado da costa? Quero contar um pouco da minha história. Quando eu decidi que eu ia investir no relacionamento amoroso, que eu ia me casar com a mulher da minha vida, a minha Dazinha, beijo Dai, eu decidi que eu voltaria a morar no Brasil. E aí eu comecei a procurar emprego aqui no Brasil porque eu queria, além de ter uma filha pequena, eu queria ter a estabilidade, poder gerar uma família, dar uma segurança, mais estabilidade. E no meu trabalho como modelo eu não tinha muita estabilidade, eu ganhava pelos trabalhos que eu fazia. Eu comecei a procurar emprego e fiquei mais ou menos 1 ano e meio procurando emprego. Nesse período a gente casou, mas eu decidi que eu ia começar a estudar para concurso público, porque eu queria essa estabilidade. Eu comecei a estudar, fiz algumas provas, fui reprovado. Depois veio a pandemia, as provas foram canceladas, isso ficou muito cansativo no meu coração. Eu não consegui mais fazer prova, na verdade chegou ao ponto de ter uma prova cancelada 3 horas antes da realização. Então, isso ia chegando no meu coração e me deixando abalado, me deixando para baixo. Não sei se você já passou por situações, eu tenho passado por situações que te deixam para baixo. Mas eu continuei estudando, até que em determinado momento eu consegui fazer a primeira prova, mas também não fui aprovado. E eu comecei a me saturar. Eu lembro que eu fiz uma oração para Deus e eu falava, Pai, eu só quero deixar de estudar. Eu não quero nem pedir para ser aprovado, eu só quero parar de estudar, por favor, me deixa fazer essas provas. Que termine a pandemia eu posso fazer essas provas porque eu quero parar de estudar e quero tentar outra coisa. E foi quando eu fiz uma prova, fui aprovado, depois fiz outra prova, fui aprovado. Entre elas, escolhi qual cargo que eu ia assumir, escolhi o cargo talvez que tenha uma menor remuneração, mas para mim, remuneração não é só
o valor financeiro que você recebe, mas o tempo também. Então, eu entendo que esse cargo que hoje eu ocupo me daria mais tempo para investir em mim, para estar com meus familiares. Então, optei por esse cargo. Mas o que eu quero dizer é que se eu ainda continuasse estudando, eu poderia galgar melhores e melhores cargos. Porque, na verdade, só perde aquele que para de tentar. Só é derrotado quem desiste. O que eu quero te dizer é que o futuro vai te agradecer por não ter desistido. O você do futuro vai olhar para o você do passado e vai agradecer por não ter desistido. Hoje, o eu do presente olha para o eu do passado e agradece por não ter desistido, por não ter deixado as desculpas se tornarem maiores. Eu poderia ter deixado as desculpas tomarem conta de mim, que eu vim de colégio público ou que era de uma típica classe média brasileira lá na Bahia, ou que eu sou negro ou nordestino, ou que eu não tive grandes oportunidades. Não sei que tipo de desculpas eu poderia ter, mas eu sei que desculpas elas não trazem resultado, elas não vão te dar o resultado que você quer e que você nasceu para ter. Eu quero que você entenda um conceito de ainda neurociência, que é o seguinte, é que o seu cérebro ele é moldado para te manter vivo, e para ele vivo significa previsível. O que eu conheço eu consigo lidar. Entenda, o seu cérebro até prefere uma dor do que algo bom se ele souber lidar. Ou seja, essa dor eu conheço, então eu consigo lidar com ela, então tudo bem. Ainda mais, ainda mesmo que venha algo bom. O que eu quero te mostrar e te ensinar com isso é que o seu cérebro ele vai criar pensamentos para você, para te afastar quando ele vê que a sua vitória está chegando. Isso é algo que pode desbloquear, ampliar o seu mundo. Porque como que é isso na prática? Se você vê que você está com muitos pensamentos ruins, pensamentos para baixo, que dizem que não vou conseguir, eu quero parar, eu devo desistir ou não vale a pena. Se a resistência está muito forte dos seus pensamentos, do seu cérebro, é porque você está exatamente perto de chegar no seu objetivo. Quanto maior a resistência, ou é porque o seu objetivo está muito perto, ou é porque o seu objetivo é muito grandioso. E eu quero que você fique sabendo disso. O seu cérebro, ele cria essas barreiras para te afastar do que é novo. Muitas vezes, mesmo que essa coisa seja boa, porque ele não trabalha com bom e ruim, com o que é melhor ou o que é mais excelente. Ele trabalha com fácil e difícil, trabalha com o que ele conhece e com o que ele não conhece. Então eu quero te animar a perseverar, a realmente continuar nessa sua trajetória, porque a sua borda, o seu oceano, lembra da Florence? O seu oceano talvez precise só de mais uma braçada. Tem um amigo meu que ele dizia o seguinte: eu nunca desisto dos meus sonhos. Eu falo, pô, que inspirador, que animador. Ele pois é, eu sempre continuo dormindo. Pô, aí não, né? Aí tá bagunçando, né? Mas o que eu quero ainda complementar no seu raciocínio é para não cair no engano do eu estou me preparando, eu estou ficando pronto, eu vou saber quando chegar o momento. Não, se prepare, mas haja mesmo sem estar pronto. Você vai agindo e vai se preparando, agindo e se preparando. Lembra da chave que entra no cadeado para liberar o seu sucesso? Você não espera a chave perfeita, você vai testando, colocando, aprimorando, testando, colocando, aprimorando. É assim que você vai chegar lá no seu objetivo. Tem um livro excelente da psicóloga Angela Duckworth. Ela estuda a ciência da resiliência. É esse livro aqui, que é Garra, o poder da paixão e da perseverança. Nesse livro, ela mostra um conceito de grit, que é uma combinação da paixão e da perseverança. Ela identificou o potencial preditor do sucesso. O que quer dizer isso? As pessoas que têm sucesso, o que acontece na vida delas? E ela identificou que muito mais do que QI, muito mais do que talento, muito mais até do que o contexto familiar da pessoa, é o quanto a pessoa não desiste. Eu estou te mostrando aqui que isso não é um discurso de autoajuda, é a descrição da própria realidade. E isso me faz lembrar de um personagem que eu gostava muito. Eu assisti os filmes dele e eu gostava muito. Eu vou cantar a música, eu não sou um cantor, mas eu vou cantar a música e aí você vai lembrar. Com certeza você completou com pam pam pam. Pois é, Rock Balboa. O que é que tinha diferente nele? Ele se negava a perder. O cara tomava porrada, 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 porrada e ainda assim vencia no final. Não é o mais inteligente que chega, o mais rápido, o mais veloz muitas vezes. É aquele que, mesmo derrotado, mesmo tomando porrada, se levanta. Rock Balboa se recusava a perder. Eu lembro ainda de um versículo que toda vez que eu leio, ele me arrepia.
Está lá em Provérbios 24:16, que diz assim: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. E é interessante porque ele usa o conceito do número 7. 7, na Bíblia, ele representa a perfeição. Quando Jesus disse, perdoa 7 vezes 7, ou 70 vezes 7, não 490 vezes, mas perdoa de coração, de maneira perfeita. Aqui ele diz que o justo cairá 7 vezes e ele se levantará. De maneira perfeita. Ele vai cair, mas ele vai se levantar. Mas se você se torna imparável, como você aprendeu nesse vídeo, e ninguém te respeita, aí eu te aconselho você ir para um outro vídeo, que vai ser colocado aqui, tá certo? Então o que eu quero te dizer é amplie o seu mundo até que ele seja eterno. E volte, porque o próximo vídeo também vai ser excelente.